Boa tarde. Mais uma vez, eu, apóstolo Fábio César, com você, fazendo o programa SOS Família, um programa patrocinado pela Igreja Missão Internacional Moriá para mudar histórias. Hoje, nós temos aí uma novidade, porque Deus preparou, sim, a nossa equipe aí, uma coisa especial. A partir de hoje, nós temos uma cantora participando, que é a nossa cantora Célia Araújo, e você vai, sim, olha, vai se estremecer com as coisas que vão ocorrer. A doutora Amanda, ela está de férias, a partir do próximo programa, sábado que vem estará também conosco, e temos grandes novidades aí para você. Mas, para dar início a isso tudo, vamos falar um pouco de família dentro da Bíblia. No livro de 1 Timóteo, capítulo 3, diz, se você quer ser um diácono, se você quer ser um bispo, seja apto a ensinar e também eduque a tua própria casa. Eduque a tua casa. Eu sempre venho mencionando nos programas que tem muitos pastores, tem muitos diáconos, muitos bispos, muitos apóstolos, perdendo seus filhos aí para a dependência química. E o nosso programa ele é voltado a combater isso, a te ensinar a como doutrinar a sua própria casa. Porque, infelizmente, muitos pais, muitas mães, devido ao evangelho, têm perdido a sua própria família para demônios, perdido a sua própria família para a dependência química. Vamos mudar a história. Vamos. E, nesse momento, eu quero te apresentar a cantora Célia Araújo e se prepare. Feche até os seus olhos e entre em contato com Deus, porque hoje Ele tem algo especial para você. Você nasceu, foi pra brilhar, mas tem alguém querendo apagar esse brilho que há em você. Você é alguém que Deus olhou e disse: é você que eu quero usar. Entre muitos te escolhi pra minha glória transportar. Eu não olho pra aparência, não se preocupe com o que os outros vão dizer. Olha pra mim, Deus me usa hoje aqui como profeta pra te falar, pra te declarar. E em meio a essas trevas você vai brilhar. Você vai brilhar e o seu brilho vai incomodar as trevas. Você já foi ungido pra vencer a guerra. Você vai brilhar. Vai brilhar mais do que o sol, mais forte que a luz. Vai brilhar em ti o rosto de Jesus. Você brilhará e muitos vão te ver sendo usado e exaltado por Deus, cumprindo tudo que Ele te prometeu. Meu irmão, Deus é Deus. E quem duvidou da chamada que Deus tem com você vai sorrir e abrir a boca pra dizer assim: é Ele mesmo que Deus escolheu, é Ele mesmo que Deus escolheu, é Ele mesmo que Deus escolheu. É você mesmo que Deus escolheu, é você mesmo que Deus escolheu, é você mesmo que Deus escolheu. Você vai brilhar na luz de Deus.
Que coisa fantástica, né? Realmente você tem um chamado. E as lutas vêm, elas são grandes, mas só que não esqueça do teu chamado. Esse louvor é muito lindo, cantora Célia. Lindo, parabéns, lindo mesmo. Né? Tá? Para quem não sabe, a cantora Célia é uma amiga minha aí de anos já, né? Anos nós nos conhecemos e lutamos aí pelo mesmo ideal, por vidas, para resgatar vidas, para estar aí estruturando principalmente famílias. E agora é um prazer ter aí a cantora Célia junto conosco para participar dos programas que vão começar-se a seguir durante esses 2018 e para mudar histórias. E nada melhor do que você conhecer a história também da cantora Célia, porque muitas vezes nós fazemos parte de um programa, mas você não sabe qual é a nossa história ou por que nós estamos guerreando, lutando aí por outras vidas. Tá? A história da cantora Célia é também um pouco forte, porque envolve aí em questão de criação, envolve também em questão de separação. Ela tem filhos e, graças a Deus, são filhos, né? 2 filhas, uma filha e um filho? Bom, primeiramente, boa tarde. É um prazer muito grande, né? Estar na sua companhia, meu amigo. E quero deixar um abraço também aos meus amigos, minhas amigas que estão nos assistindo nessa tarde. E eu queria fazer uma pergunta para você. Pode fazer. Por que eu? Olha só, eu estive orando, eu cheguei a colocar aqui, sim, alguns cantores, né, convidei, e nada melhor que fazer uma equipe já para não ficar, e sem contar pessoas que acabam agendando e nem comparecem, não dão satisfações, né? Então a escolha foi essa, e também devido à tua história, né? Devido à tua história. Amém. Tá? E você tem um casal de filhos, é isso? Não. Com quantos filhos? Eu tenho a Tássia. Certo. Tássia tem 31 anos. Tenho o Felipe e o Fernando. O Fernando tem 10 e o Felipe tem 12 anos. São tem 3 12. riquezas Oh, na minha vida. E agora Deus me deu de presente um genro, né? A minha filha se casou. E está feliz, graças a Deus. Foi uma honra, né? Um presente muito lindo que Deus nos deu. Mas você se casou com quantos anos, Célia? Eu tinha 17 anos. Se casou nova. 17 anos. Você nasceu no berço evangélico? Não. Aí, tá. É assim, eu era beatinha da igreja católica, né? Eu gostava muito. Então, aos 9 anos eu conheci Jesus. Então, quando a gente foi morar, a gente morava num bairro, na cidade de Bastos, né? E aí nós fomos morar numa casa onde tinha do lado uma missionária, a missionária Nair Medeiros. E ali, ela, muito usada por Deus, né? E ela saía para todo lado, assim, para fazer missão, e eu acompanhava ela. E um dia, eu tinha 9 anos, eu tinha acabado de fazer a primeira comunhão, né? Então, e um dia, na casa dela, Deus usou a vida dela para falar comigo. Que Deus, Ele me amava muito e que tinha uma obra muito grande na minha vida. Eu não entendi muito bem, porque criança, você sabe, né? Mas, assim, aquilo que Deus me amava muito, para mim, eu fiquei muito feliz, porque se falar a respeito de Deus, eu já sabia. Só que Ele me amava muito, para mim, foi muito bom, né, de ouvir. Então, aquilo foi muito, muito forte para mim. E ali, e Deus usou ela a primeira vez para falar comigo, né? Assim, e naquela noite eu tive uma visão, a primeira visão que eu tive. Eu vi assim, cortou assim no céu um letreiro, sabe? Né? Assim, é algo assim, outras línguas eu não entendo, nunca consegui decifrar aquilo. Eu acredito que são os mistérios de Deus, né? Que no decorrer da minha vida acredito que venha se cumprindo e um dia Deus vai me revelar. Entendi. Né? Aí você conheceu teu esposo na igreja? Não, então. Eu tinha 9 anos. Depois eu continuei. Eu acredito assim que ali eu já comecei a minha missão, porque onde ela ia eu acompanhava ela, né? E tinha minha avó também, que eles eram evangélicos, né? Minha avó, minha família, a família do meu pai, todos evangélicos, e eu acompanhava. Então, cada dia eu estava numa igreja. Aí então, você começou a conhecer a Deus. Né? Isso, cada dia numa igreja e conhecendo
vários ministérios, né? Eu tenho assim uma mente muito fértil, graças a Deus. E eu guardei muitas coisas. E assim, até hoje, às vezes eu me lembro de coisas assim que aconteciam, né? De criança. E eu fico surpresa, por quê? Porque o que eu via antes acontece hoje comigo. Então, e naquela época, quando eu decidi por Jesus, eu entrei assim, num conflito muito grande dentro de casa, porque a minha mãe não gostava. Então, minha mãe ficou revoltada comigo, ela não aceitava tudo. E eu apanhava para ir para a igreja. Então, quando eu voltava, eu apanhava. É que um negócio meio... cada um de nós tivemos aí uma criação um pouco diferente. A minha foi um pouco rígida, pelo fato aí da criação dentro do Evangelho, que era diferente. Sim. E pelo fato de eu ser pregador, mirim e etc. Então, era muito rígido. Não podia jogar bola, não sei jogar futebol, eu sempre falo isso. Né? Não sei nadar, porque é coisa absurda. Porque eu não podia usar bermuda, não podia ir na praia, mostrar o corpo. Né? Então, são coisas que ocorreram realmente. Sobre o teu ministério, daqui a pouco eu vou pegar para todo mundo a entender aí por que eu puxei a cantora. Nesse momento, quero puxar muito sobre a família dela. O porquê? Porque ela passou já, né, por uma situação aonde pode te ajudar dentro da tua casa. Porque eu acho muito bonito hoje a convivência que ela tem, né, junto com o ex-esposo, junto com a família dela. Porque a família a respeita de uma forma tremenda. Isso é gostoso de se ouvir. Tá? E eu quero pegar para você entender, porque tem muitas pessoas, Célia, que acabam casando nova. Né? Você casou com 17 anos. Não foi isso que você estava me falando? 17? Eu me casei com 17 anos, eu tive 2 casamentos. O primeiro casamento você teve quantos filhos? 2 casamentos, eu tive a minha filha Tássia. A Tássia. Isso. Depois... aí houve a separação. E não foi da minha parte, né? E aí a gente se separou, nós vivemos 3 anos juntos. Certo. Quando eu disse para você, numa conversa que a gente teve, que seriam 2 histórias diferentes, por quê? Porque, por um lado, a minha filha ela não conheceu assim, o amor de pai, ela não cresceu, porque tem casais que se casam, se separam, mas o pai é presente, eles se tornam... Né? E o filho acaba assim, ele tem os 2 lados, ele é amado pela mãe, amado pelo pai, pelas famílias e tal. Ela sempre foi muito amada, graças a Deus. Mas assim, teve aquela ausência do pai. Mas então, o pai que não quis. É uma questão... Ele que se afastou mesmo. Isso. Certo. Ou você que o impediu de... Não, jamais. Não, porque tem mães que acabam, Célia, impedindo o pai de ver o filho. Pelo fato do matrimônio não ter dado certo, pelo fato de a união não ter dado certo, quer prejudicar a criança em si. E acabam proibindo, que não é o teu caso. Mas só que tem pais que são inconsequentes, sim, que têm filhos e se afastam. Né? Eu quero ficar bem à vontade para falar nesse assunto, porque é um assunto muito delicado. Né? Pode. É muito delicado, por quê? Porque são situações, depende muito do motivo da separação, então... dependendo do que foi plantado no coração das 2 partes. Então, geralmente, o casamento, uma separação, ela sai... É muita ferida, né? Sim, sim. É um negócio chato que abre. Mas que não se deve afetar o filho. Não. Né? Então, e as pessoas, elas se esquecem, geralmente, porque gira um conflito, entra um conflito tão forte dentro da pessoa, uma revolta tão grande, que a forma de se vingar é, vou tirar o filho, vou afastar o meu filho, ele não vai ver, ou ela não vai ver, coisa assim. Geralmente o filho fica com a mãe, né? Mas, e às vezes a pessoa acaba se revoltando contra a pessoa, né? Às vezes gosta muito, são vários motivos, então são coisas assim que, são situações e situações, então não dá para você definir assim e falar, porque cada caso é um caso. Sim. E é necessário assim... Nós estamos tocando nesse assunto para você que está em casa, para você entender. Tá? Tem muitas mães, são muitos pais que acabam entrando em conflito entre si e colocam uma outra pessoa que não tem nada a ver com a história, que é o filho.
que é o filho. E nisso traz um trauma psicológico para o filho, traz um problema futuro para o filho, para a filha, que você não sabe que vai ocorrer para frente. Então, a nossa luta, o programa SOS Família, é para combater essas coisas. E para ensinar você que está em casa, se houve uma separação, se você se desentendeu com seu cônjuge, deixa eu explicar uma coisa. Existe um fórum, existe a justiça para resolver esses assuntos. Agora, a criança em si não se pode ser penalizada. A Célia está falando da posição dela, com a filha dela, que, infelizmente, aí não teve muito contato com o pai. Mas e depois? Ela teve ou não, Célia? Como que foi isso? Olha, eles têm contato. Eles Sim, têm, hoje né? ela é uma moça, uma mulher muito madura, né? Ela adquiriu, assim, por si só, uma maturidade que até eu fico orgulhosa, sabe? Porque ela viu a minha luta, meu sofrimento. Então, mas só que ela foi aprendendo a desenvolver aquilo dentro dela de uma forma assim que ela aplicou para a vida dela mesma, para o próprio conhecimento dela, para ela poder entender o que é a vida, né? Então, o fato dela não ter tido aquele acompanhamento do pai, né, não interferiu nada, interferiu apenas dentro dela, porque ela nunca foi de reclamar nada, sabe? Nunca questionou. Sim, então, o que acontece? O casal separou, tudo bem, não dá certo, não dá certo. Ninguém é obrigado a conviver, né? Só que é o seguinte, os filhos, eles têm que ser blindados, são separados, preservados desse mundo nosso. Porque o nosso mundo, eles são crianças, o nosso mundo é doido, a gente quer ser feliz e a gente fica procurando respostas para a gente poder se encaixar, né, numa felicidade que ela existe. Ser feliz é você ter paz, é você ter harmonia familiar, você ter um convívio. Então, assim, eu gostaria muito de ter sido mais amiga do pai dela, mais próximo, por quê? Para não gerar dentro dela uma tristeza que a gente sabe que tem, né? Sabe que tem, porque foi uma criança que cresceu sem o amor do pai. E, assim, vai para a escola, vê o pai com os amigos, as amigas com o seu pai, né? No então, teu caso, porque depois você chegou a se casar novamente, né? Então, ela tinha um padrasto dentro de casa também. Não, eu me casei depois de 18 anos. Ah, tá. Então, olha, na verdade, assim, é um assunto até delicado de falar, assim. Na época, quando eu me separei, eu me joguei nos pés do Senhor, sabe? Me joguei, assim, inteiramente e passei ali a ter uma experiência muito forte com Deus. Experiências mesmo difíceis, sabe? Assim, eu achava que eu fosse morrer com aquela separação, de verdade. Eu achava assim que eu tinha que respirar, sabe? Para não passar para ela não ver que eu estava sofrendo. Mas eu não tive aquela aproximação dele. E eu senti muito por isso, porque, no mínimo, a gente espera o quê? Assim, uma liberação de perdão. Me perdoa e tal, né? Eu sou uma pessoa assim que eu não guardo nada. Não sou de guardar rancor, ódio, nada. Sou muito da paz, muito tranquila. Então, assim, o tempo foi amadurecendo esse sentimento dentro de mim e Deus transformou ele, assim, sabe, limpou e me deu paz, muita paz. E isso eu fui transmitindo para ela. Para ela aprender. Para ela poder crescer e amadurecer. Hoje ela tem 30 anos, então, para ela entender que a vida tem seus... Jesus, na verdade, em uma das suas passagens, ele nos explica sobre o que é perdão, né? Mas só que uma coisa muito forte, que muitos pastores ensinam errado. Eu já vi até mesmo o Espiritismo dentro do Evangelho, trazendo a pessoa até que morreu para perdoar. Né? Eu já vi, né, pastores atuando dessa forma, que eu acho errado. Mas só que Jesus, ele faz o seguinte, sério, ele chama os seus discípulos e fala, olha, para perdoar, se o irmão pecou contra ti, vai e repreende ele. Sim. Se ele te pedir perdão, ganhastes o teu irmão.
Se ele não pedir perdão, chama testemunhas e repreende ele novamente. Fala, olha, você errou comigo nisso, nisso. Se ele não te pedir perdão, chama os da sinagoga, ou seja, os líderes, os pastores, chama pessoas com conhecimento com Deus para estar apresentando o erro. Se não pedir perdão, olha que coisa forte. Jesus fala, trata eles como gentil e publicano, né? Então, a tua posição eu acho muito bonita, porque pelo que você está me passando, em nenhum momento chegou para ti para pedir perdão ou dizer algo sobre isso, ou chegou? Não, o tempo sim. Conforme ele foi vendo, né, porque a pessoa ela vai amadurecendo, depois ele passou aceitou Jesus, foram para a igreja, coisa e tal, e Deus fez uma transformação, graças a Deus, né? Glória a Deus. E houve sim aquele, né, a gente se aproximou, houve aquele perdão, né? Graças a Deus, que nos tornamos amigos. Mas assim, o que eu queria que tivesse acontecido não aconteceu, que foi o fato de ele ter se distanciado da filha. Então, né, eu queria que a minha filha tivesse crescido assim, envolvida de amor, né, de pai, a presença do pai, assim, igual ela se casou e, poxa, a minha filha está entrando para um casamento e ela vai conhecer um homem como marido. Não conheceu um homem como pai. Então, agora ela vai saber o que é um homem. Quer dizer, a vida está dando essa oportunidade para ela de conhecer, de ter a experiência dela, né? E eu orei muito a Deus para que Deus trouxesse para ela um verdadeiro filho para mim, né? Um filho. Então, e Deus trouxe. E para ela vai ser um homem que, em nome de Jesus, ela nunca vai passar pelo que eu passei. Eu creio, em nome de Jesus. Porque é muito difícil. Se as pessoas soubessem assim o quanto é complicado, né? O divórcio, separação. O divórcio, a separação é dolorido, né? É que, na verdade, divórcio em si, separação, não é só machucado. Eu sempre digo isso. São os dois. Sim. Não é só um que trouxe problemas, que trouxe... Não, são os dois que foram errados. Divórcio e separação, não existe só um certo e não existe só um errado. Os dois compartilham disso. E pior, e muitas vezes tem lá o filho que tem que saber, tem que ser consciente para separar as coisas, para separar os filhos, para separar tudo isso, porque isso traz problemas. Assim como você está dizendo, graças a Deus a tua filha tem uma outra visão hoje. Sim. Mas e os teus filhos hoje? Porque você depois disso se casou e tem agora 2 filhos aí, né? Sim. E esses têm contato com o pai? Como são? Sim. Tem. Esse é o oposto, né? Ele, assim, embora não tenha dado certo o casamento, mas ele sempre foi muito paizão, muito amigo dos filhos, né? Tem um amor assim muito grande pelos filhos e isso eu fico feliz porque eles já conhecem que eu sou muito corujíssima. Né, eu sou muito coruja com eles, eu cuido mesmo, eu sou meio doida, assim, sabe, pelos meus filhos, 3, né? Mas ele gosta muito dos filhos, ele está sempre preocupado, está sempre falando com eles, né? É tudo, para mim é tudo. Não podem estar muito juntos, mas, né, eles têm aquele contato, é um pai maravilhoso para os meus filhos, né? É uma coisa interessante, porque você, então, tem 2 histórias. E ele é meu amigo. E ele é o teu amigo. Ele é meu amigo. É lógico, para ter uma separação primeiro aí, teve alguma coisa que ocorreu para ter a separação. Mas, após isso, os 2 tomaram uma posição correta para ser amigos. Então, porque assim, vamos supor, aí Jesus resolve me levar hoje. Eu faço questão de ser amiga dele e faço questão de ser amiga da mulher que vai ser a esposa dele. Aí eu falo assim, uma ex-namorada, assim, eu conversei com ela, fiquei muito amiga dela, porque assim, ela veio questionar comigo algumas coisas, conversar. Eu falei assim, nossa, será que ela está esperando que eu fale mal dele? Eu não vou falar mal do meu ex-marido. Ele pode não ter sido bom para a pessoa que deu certo comigo, mas pode dar certo com ela, né? Então,
Aí eu disse para ela assim, olha, eu quero, o que eu jamais eu vou me posicionar assim, eu vou falar mal do meu marido para você. E nem para você, nem para ninguém. Por quê? Porque hoje, se eu faltar hoje, os meus filhos, ele tem um pai. Eles vão ficar com esse pai. E quem vai ser a mãe deles? A mulher que vai fazer parte da vida dele como mãe vai ser a mulher que está com ele. Então, eu quero que ela seja uma bênção para ele. Então, eu quero ser amiga dela, né? Eu quero que ela faça parte da minha vida, da minha família. Aí muitas pessoas podem falar assim, mas é muito moderna. Não é questão de ser moderna. Sim, eu cometi um erro, a gente cometeu um erro, né, porque nós fizemos uma escolha errada. Se houve a separação é porque estava fora do plano de Deus, não era, né? Aí, então, automaticamente, se ele se separou, né, porque eu conheço a história, então, isso não influenciou na vida dos seus filhos, porque eu acho muito bonita essa tua posição, porque tem muitas pessoas que atuam de uma forma contrária, né? Atuam. Vamos supor, o teu primeiro casamento, o pai da tua filha, ele se distanciou, às vezes, no conflito, aquela coisa de separação, e acabou, na verdade, afetando uma pessoa que não tinha nada a ver. Agora, esta nova experiência tua trouxe uma união não só para os filhos, de aceitar e ver a visão do pai como um belo pai, mas sim de entender a visão da mãe e ser uma bela mãe, tentando aí unir. Até mesmo para quem for casar com ele, pelo que você está me passando, vai entender que você não é inimiga, mas sim mãe dos filhos dele, para ajudar a criar os filhos, né? Não, até porque hoje eu, depois de 4 anos de separada, hoje eu tomei uma decisão. Hoje eu quero um novo casamento, um novo lar. Outro dia eu postei no Face. Né? Porque, assim, foi uma brincadeira, mas uma brincadeira, toda brincadeira tem seu fundo de verdade, né? Então, assim, mas era verdade. Mas devido a tantas perguntas que as pessoas fazem, né, aí não dá para responder a todo mundo, então eu falei, deixa eu me posicionar ali um pouquinho, de leve, assim. Né? Aí, mas é igual, daqui a pouco, Deus vai colocar uma pessoa na minha vida. E essa pessoa, ele tem que ser o cara, o pai, para os meus filhos. Eu quero que ele seja, para mim, seja o homem da minha vida, que vai ser um paizão para os meus filhos. Né? Quer dizer, meus filhos vão ter 2 pais, e aquele que vai ensinar o caminho para eles. Quer dizer, tem que ser um homem de Deus. E olha lá. Isso, em nome de Jesus. Isso para vocês que estão em casa aí, e tentando entender o que nós estamos conversando, é a posição de uma pessoa que ela passou aí por 2 fases em sua vida. Uma fase da separação, a qual, infelizmente, no início, o pai acabou não dando muito atenção ao filho, né, ou à filha, e depois uma separação aonde o outro pai fez totalmente contrário, e tem feito até hoje. A vocês que são pais, eu quero só te alertar uma coisa: o futuro do teu filho depende de você, o futuro da tua filha depende de você. Nós vamos escutar agora mais um louvor, porque nessa parte nós conversamos aí sobre a vida da cantora Célia, e agora você vai entender sobre o ministério. E a pergunta que ela me fez logo no início do programa, o porquê, você vai entender. Então vamos entrar no comercial e logo após, mais um louvor com a cantora Célia Araújo.
o que Ele fez por minha vida. Foi a expressão do amor de Deus. Em suas mãos estou segura. Ele me dá asas para voar. Nele eu posso descansar. O que Ele fez por minha vida, foi a expressão do amor de Deus. Em suas mãos estou segura. Ele me dá asas para voar. Nele eu posso descansar. Seu amor construiu a minha salvação. Suas mãos me ergueram do chão. Cada gota de sangue da cruz transportava milhares pra luz. E eu fui alcançada. Só o amor de Deus pode levantar um homem. Só o amor de Deus pode oferecer futuro. Só o amor de Deus resgata a alma, traz a paz e a calma. É a verdadeira vida. Só o amor de Deus pode levantar um homem. Só o amor de Deus pode oferecer futuro. Só o amor de Deus resgata a alma, traz a paz e a calma. É a verdadeira vida. Só o amor de Deus pode levantar um homem. Só o amor de Deus pode oferecer futuro. Só o amor de Deus resgata a alma, traz a paz e a calma. É a verdadeira vida. Só o amor de Deus pode levantar um homem. Só o amor de Deus pode oferecer futuro. Só o amor de Deus resgata a alma, traz a paz e a calma. É a verdadeira vida. O programa SOS Família, como sempre mudando de histórias. Nós estamos aí em uma entrevista com a cantora Célia, que a partir de hoje, ela começa a fazer parte aí do nosso programa. Ela vai estar aí louvando para você, mexendo com suas emoções, né? E que coisa linda. E eu quero agradecer, sim, porque hoje está sendo muito forte. Flaviane Cardoso, Wanda, Carlene Santos, Guilherme Gregório, Márcio Batista, Rose Estevam, Ana Rezende, Antônio Campos, Rose Alves, Maria Ferreira, Marina dos Santos, Adroaldo Pezzi, Lúcia Martins, Rosa de Lima, Laíde Duarte, Kelly Cristina, Rosilda Bião,
Anthony Oliver, Regília Conte. São o pessoal que estão me mandando aí, na verdade, mensagens hoje e agradecendo pelo programa. Eu que agradeço você como um telespectador, porque é uma coisa muito forte, principalmente a família Ferreira. Logo mais, Célia, mês que vem, nós vamos fazer um encontro só dos Ferreiras, lá em Registro. Toda a família Ferreira. Bota a gente nisso. Né? Mas só que, graças a Deus, um povo muito abençoado. Da minha parte, dos Ferreiras, boa parte são evangélicos, boas partes são pastores. Você está falando da sua família? Da minha família. Eu sou Ferreira e tenho Oliveira. Então, vão todos se encontrar lá próximo de Registro, né? Bênção, maravilha. Eu mando um abraço a todos vocês também aí que estão assistindo, os Ferreiras da vida, né? Mas, Célia, nós conversamos aí sobre a tua vida, sobre sua vida familiar, matrimônio. Agora vamos entrar na área espiritual, ministério. Logo quando nós começamos o programa, você chegou a mencionar sobre a visão que você teve, a missionária que começou a te levar para conhecer o Senhor, né? E quando que Deus mexeu para você entender o teu chamado como cantora? Fala para nós, quando foi que isso ocorreu? Não, foi voltando um pouquinho, né? Foi durante o processo da minha primeira separação. Eu estava com 20, não. Logo que houve separação, eu me joguei nos pés do Senhor, e orei muito, né? A gente busca muito, a gente fica naquele primeiro amor, né? Você fica aquela sede de Deus, de buscar, de orar, né? Jejuar e tal. Mas foi assim, é o chamado deserto, né? Que Deus, ele... É onde Deus mais fala com a gente, Você fica né? despido de Rapaz. tudo, assim, Deus, ele te tira tudo, parece que te tira o teu chão, né? Assim, aí você tem que colocar o pé para Deus colocar o chão, né? Aí você vai pisando, você não enxerga nada, você não vê nada. Então, são processos. Mas foi com 24 anos. Antes eu passei uma dor muito forte, né? Foi a perda do meu pai, que era tudo na nossa vida. E nesse tempo eu tinha ido passar 10 meses na cidade onde eu moro hoje, Cosmópolis. Tinha ido para lá, porque era o sonho do meu pai, era que eu morasse com ele, né? Morasse lá com eles. E eu fui. E nesse processo aí, nesse meio tempo, eu estava sofrendo demais, muita humilhação, né? A gente perde tudo, fica... E perdi o meu pai, né? Um acidente horrível. E não quero contar isso agora não, né? Mas depois disso, Deus falou comigo: pega a tua filha e volta para São Paulo, que a minha vida inteira eu passei aqui em São Paulo, né? Desde os 17 anos, quando eu me casei, minha vida sempre foi aqui. Era o meu mundo, né? E aí eu voltei, e ele disse para mim que eu voltasse porque ele tinha uma grande obra a realizar na minha vida. Eu só obedeci, peguei a minha filha e vim embora. E vim. E me lembro como hoje, eu estava na casa de uma missionária muito querida, a irmã Lídia, na cidade aí, Carvalho, e ali foi no dia da morte do Ayrton Senna. Naquele dia a gente estava orando lá na casa dela, e Deus usou uma pessoa para falar comigo, que eu me preparasse, porque ele me via assim no estúdio e tal, e eu falei, nossa, hora dessa, né? Um sofrimento tão grande, eu não tinha nem casa para morar, eu morava na casa de um, na casa de outro, sabe? Sim, dava uma humilhação tão grande, o homem vem e fala isso para mim, me vê gravando, eu nunca nem cantei, né? Eu não sabia nem que eu sabia cantar. Eu falei, Jesus, né? E Deus usou ele, e era Deus falando, né? E todo mundo triste, porque o Senna tinha morrido, né? E eu falei, Jesus. E não acreditei. Aí eu fiz prova com Deus, começou a surgir. Mas eu sempre cantei, eu gostava de cantar assim, sabe, escondido, era tímida, né? Então eu cantava assim, em casa, né? E aí eu sei que começou a surgir os convites para dar... concursos de novos talentos e tal. Aí eu participei. E eu participei, chegava lá perto, mas não dava. Aí um dia Deus falou comigo, né? Usando uma menina, e disse para mim que não seria da forma que eu pensava, né?
Eu falei, mas eu tenho que tentar, se eu não tentar, eu não vou saber. Então, mas foi em 6 meses. Nisso eu estava sem documento, sem nenhum documento, nem CPF, nada. Tinham me assaltado, quase perdi minha vida no assalto aqui, levaram tudo. E eu precisava trabalhar, porque eu tinha minha filha para cuidar, para criar, precisava trabalhar. E eu peguei e fui, falei, e Deus me abriu assim, né, a visão. Falei, eu vou trabalhar, eu quero ficar no meio dos crentes. Quero ir lá para Conde de Sarzedas, porque naquela época, né, eu tinha muitas lojas e tal, e eu queria trabalhar numa loja onde pudesse ter o suficiente para mim criar a minha filha. E eu fui. E aí eu entrei numa lojinha bem pequenininha, Plena Paz. Eu entrei ali. Trabalhar lá. Primeiro eu entrei numa loja grande, né, que era a loja da Deus é Amor. Sim, eu queria trabalhar lá, porque era uma loja grande, aí Deus falou para mim, entra ali. E era a lojinha pequenininha, mas era muito pequenininha, era uma gravadora. E eu fui lá, né, e falei com a diretora lá, a dona Geni Pires, e ela falou assim, olha, eu posso pagar para você R$70, depois e mais uma porcentagem. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com R$70, com aluguel para pagar, né? Aí Deus abençoa, né? E eu falei, não, depois eu volto. Depois eu volto, irmã. Aí saí dali, andei a Conde de Sarzedas, sabe que é grande, né? Andei a Conde de Sarzedas inteira, falei, eu vou procurar outra coisa para fazer. E Deus falou assim, ai de ti, se não aceitar. Eu falei, Deus do céu, acho que não é Deus que está falando isso, não. Nós estamos quase já encerrando, mas para você entender, no pouco que Deus garante muito, porque foi de lá que hoje você assumiu o teu ministério. Ali era uma gravadora e ali, a partir dali saiu o meu disco. De lá era o vinilzão. Era o vinil. São muitos detalhes e eu sou lerda para falar. Oh, Deus. É o vinilzão. Eu sou rápida para escrever, mas para falar sou devagar. Então, aí começou então o seu primeiro vinil que saiu, então foi dali, o seu trabalho. O primeiro disco era vinil, Olhe para Cima. Foi uma bênção muito grande na minha vida, foi a porta que Deus abriu para mim. Que Deus mexeu, né? Para você que está aí nos assistindo, como você viu e conheceu, é porque o nosso tempo é muito pouco, é 1 hora. Vou conversar com a direção aí da TV Cinec, aí, quem sabe nos dão mais 1 hora mais aí, só para nós estarmos fazendo algo mais especial para você. A cantora Célia, como você já sabe, a partir de hoje ela faz parte desse programa e você vai conhecendo mais ainda um pouco da história dela, de ministério, da vida dela perante o Senhor. Mas para nós encerrarmos, nós vamos mais um louvor, mas só para você entender. Lembre-se, a tua vida com a tua família, ela deve ser especial. A história da cantora Célia, que tenha mexido também com a tua. Você que é separado, separada, não envolva os teus filhos no problema conjugal. Seja assim como ela, porque existe uma nova história. Sim, uma nova história para você, para a tua vida. E quem sabe, assim como Deus mexeu com a história da cantora Célia, mexa também com a tua. Até sábado que vem, e com a doutora Amanda, a cantora Célia e muitos outros convidados. Que Deus abençoe você e nós da TV Cinec agradecemos a sua audiência. Deus é nada, mas para Deus é nada. É muito bom a gente ter
estão morrendo. Ouça agora vossas almas que estão clamando, e o Espírito